Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou aqui falar sobre um assunto do momento, né? Que está gerando aí muita polêmica, está gerando aí muita discussão, né? Que é, né, o enquadramento, né, da homossexualidade como doença, né? Eu acho, né, já deixando aqui bem claro minha postura, né, eu sou o cara que tem uma visão muito racional da vida, racionalista, né, e ao mesmo tempo muito aberta também, né? Porque se você vai ser racional, você também tem que ser uma pessoa aberta a várias informações, né, que vão sendo agregadas, né, que vão sendo adicionadas, né, aos seus próprios conhecimentos. Então você vai aí, né, a ciência, isso é uma característica da própria ciência, né? Por exemplo, a questão da teoria é assim, né? A teoria na ciência, apesar de ser algo demonstrado, algo provado, né? Porque algumas pessoas pensam que teoria e ciência não é algo comprovado, né? Teoria para a visão do leigo é uma coisa, mas dentro da ciência, teoria científica, ela tem que ser embasada, confirmada por dados empíricos, né? Entretanto, mesmo essa teoria, como por exemplo o caso da teoria da evolução, né, que já é ratificada por vários elementos, comprovada por vários elementos físicos, empíricos, né, os fósseis, né, a própria, ao longo, né, dos bilhões e bilhões de anos de evolução, você tem vários ali, né, elementos do mundo fóssil e outros elementos também que confirmam a teoria da evolução. Entretanto, essa teoria ainda tem lacunas, né? Ainda tem, né, coisas que podem vir sendo agregadas, novas descobertas, que vão melhorando a teoria, né? Isso assim com qualquer teoria, as teorias de Einstein, a teoria da relatividade, né? Essas teorias podem ser melhoradas. Então, a questão também né, eu acho que, na minha visão, é um retrocesso que a sociedade está sofrendo, né, em relação aos homossexuais, né? Porque eu sou heterossexual, eu tenho uma postura, né, de vida heterossexual, não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais, né? Apesar de considerar que o homossexualismo como considera hoje, né, a própria psiquiatria como um desvio, né, como um transtorno, não é doença, é transtorno. O que é transtorno? É um desvio do caminho natural. Isso eu já falei até em alguns outros vídeos meus, né? O fato de ser um desvio do caminho natural não quer dizer que seja certo ou que seja errado, né? Mas do ponto de vista biológico é um transtorno, né? No caso a homossexualidade, né? É um indivíduo que está insatisfeito, né? Principalmente, não digo nem tanto o homossexual, né? Que aceita bem a questão do seu corpo, que está bem com sua fisiologia, né? Essa questão não é um problema dentro, digamos assim, da psiquiatria. O problema maior dentro da psiquiatria é o transgênero, né? Que é um indivíduo que não está contente, satisfeito com o seu corpo biológico, né? Ele tem, né, um gênero na sua cabeça diferente do seu corpo biológico, né? Do seu sexo biológico. Então aí realmente você tem um grave problema, né? Porque o indivíduo vai passar por todo um processo de mutilação, muitas das vezes, né? Tirar os membros, os órgãos sexuais fora, né? Porque se sente agredido nesse corpo. Então isso realmente é um caso que também envolve, né, alguns aspectos dentro da psiquiatria, né? Que é o transgênero, né? Quem não está satisfeito, quem não consegue se enquadrar dentro do seu sexo biológico. Aí é um transtorno um pouco mais complicado, né? Não chega a ser uma doença, né? Mas é um transtorno mais grave, né? Porque esse indivíduo vai ter que fazer uma mudança de nome, esse indivíduo vai ter que passar por uma carga de uma invasão hormonal, uma mudança, alteração hormonal, né, que vai trazer várias consequências no seu organismo, né? Esse indivíduo, como eu falei, vai muitas das vezes querer se mutilar, né, ou se operar, né, ou tirar os seus órgãos, então, né, tirar os seios, no caso de alguns homossexuais, né, que se identificam, que são mulheres e que se identificam com, né, com um gênero masculino. É complicado, porque quer tirar o seio, como o caso da Tammy Gretchen, tem que tomar hormônio para adquirir características masculinas. Isso tudo é um processo muito complicado, né? Ainda existe um tabu muito grande na sociedade em relação a isso. Agora, doença com certeza não é, né? É um transtorno, é um desvio, né? Agora, nesse atual momento, nós estamos sabendo aí, né, está sendo vinculado na mídia, né, que havia uma proibição, né, de psicólogos de cuidar, de tratarem a homossexualidade, né, de alguns indivíduos, né? Haviam alguns psicólogos que estavam fazendo esse tipo de tratamento, estavam
digamos assim, sendo reprimidos, né, sofrendo represálias por estarem tratando a homossexualidade de uma forma, né, como se fosse uma doença. E parece que houve aí um mecanismo legal, né, para considerar, parece que algum juiz aí deliberou a favor, né, de que os psicólogos pudessem, digamos assim, tratar a homossexualidade, tentar reverter, né, essa condição homossexual. Agora vamos parar para pensar, né? Eu acho que existe um retrocesso, por quê? Porque isso pode nos levar posteriormente, né, a que a homossexualidade seja considerado, né, uma doença psicológica. Se isso acontecer, nós vamos ter um retrocesso grande na nossa sociedade, porque nós sabemos muito bem que os homossexuais, eles são pessoas muito competentes como qualquer pessoa, não tem diferença. Entendeu? Agora, existem os promíscuos, né, existem os homossexuais, né, que vão para a prostituição, né, existem os travestis de rua, né, gente que realmente tem um desequilíbrio psicológico. Isso aí não é porque o cara é gay, isso aí é do ser humano. Né? O ser humano, existem vários héteros com problema. Né? Você quer que alguém com problema maior do que um cristão? Né? Um indivíduo que se enfia numa igreja para ficar berrando, se descabelando numa igreja pentecostal. Né? Pô, não precisa nem estar tá gritando, esperneando, mas simplesmente pelo cara estar tá ali acreditando naquela baboseira toda, naquela mitologia, né, ancestral, né, medieval. Né? Esse indivíduo é considerado normal. Por quê? Porque ele está enquadrado dentro de um modelo social aceitável. Né? Existem muitos gays que estão na sociedade desenvolvendo papéis importantes, né? Nas artes, né? Existem gays na política, existem gays, né, como vamos falar no John Williams, né? John Williams, que saiu lá do Big Brother. Né? É um cara que é um professor, é um cara que é formado, né? Ele pode ter as polêmicas dele, ele pode falar merda, ele pode ser, mas ele é o quê? Ele é um ser humano, não é porque ele é gay que ele está tendo um comportamento assim ou assado. É porque ele é um ser humano, ele tem os erros e os acertos dele. Isso não tem nada a ver com a sexualidade dele. Né? Muitas das vezes o indivíduo levanta essa bandeira, né, da sexualidade, que eu também acho errado. Porque eu acho que ninguém tem que levantar bandeira de sexualidade, né, porque isso aí foi cunhado pela religião, atribuir caráter à sexualidade. Né? Isso aí foi cunhado, essa ideia, né, desde épocas já imemoriais, né, que a religião trabalha em cima disso. Que sexo tem a ver com caráter. Né? Quanto mais abstinência sexual, né, mais caráter o indivíduo tem. Né? Quanto mais o seu padre lá, porque não faz sexo, é santo. Né? Aí a gente vê um monte de casos de pedofilia, de abuso, que o que tem a ver sexualidade com caráter? Nada a ver. A sexualidade é questão pessoal de cada um. Né? Assim como time de futebol, é a escolha, cara. Não, mas no caso da sexualidade não é escolha, não é opção, né? É orientação, né, sexual. Né? Mas existem muitos, que eu tô falando, existem muitos gays que estão. A maior prova disso é que existem gays em todos os campos, né? Dentro da medicina, né? No magistério, né? Nas faculdades, dando aula. Entendeu? Cara, isso aí não há mais o que discutir. Né? É a mesma questão da mulher. Ninguém vai discutir hoje em dia se a mulher é mais ou menos capaz do que o homem. Isso é ridículo. Né? Isso é até tipo assim. É até visível, né, que muitas das vezes as mulheres têm até mais capacidade intelectual do que muitos homens, né, porque as mulheres são mais concentradas, né, elas têm a questão da emotividade associada à inteligência, que dá uma abertura maior de visão, né, que o homem muitas vezes é mais cabeça dura. Né, então o que acontece? Isso é ridículo hoje você querer dizer se uma pessoa é mais ou menos inteligente por causa do gênero dessa pessoa. Isso é absurdo. Né? Então agora, eu entendo também, né, que, por exemplo, né, existe um homossexual que está satisfeito com a sua condição. Né, que ele está feliz com a sua condição. Né, ele não se vê de outra forma. Mas eu também acredito que existam, né, indivíduos que não estão bem com sua condição. Né? E, tipo assim, vamos dizer que uma pessoa tem um transtorno de gênero e essa pessoa está insatisfeita. Né? Às vezes são questões hormonais, né? Às vezes são questões, né, que é muito complexo a questão da psicologia humana, da psique humana. Então, por um certo aspecto, eu acho um retrocesso, né, essa questão de um juiz autorizar, né, ou deliberar a favor, né, de um tratamento psicológico para o homossexual. Né, mas a gente tem que ver o contexto da coisa, porque também não poder tratar, né, alguém que não está se sentindo bem com a sua orientação sexual, né,
Porque muitas das vezes o indivíduo ele tem um posicionamento diante da vida onde ele considera, na cabeça dele, que o homossexualismo é algo errado, né? Por causa da educação dele, ou por causa de múltiplos fatores. Né? E vamos dizer que esse indivíduo esteja insatisfeito por ter tendências homossexuais e queira corrigir isso de alguma forma. Corrigir entre aspas, né? Ou seja, queira ser mais natural, né? Porque o homossexualismo não é uma condição natural, não é uma condição biológica. Né? Porque a biologia, né, ela privilegia o gênero em função da procriação. Né? Então, não tem muito sentido biológico uma pessoa ser homossexual. Né? Mas como nós somos seres complexos, né? Não somos simplesmente animais, né? Existe a orientação sexual de cada um. Isso aí muitos gays adotam, né? Muitos gays até têm filhos, né? Do ponto de vista assim, natural com mulheres, entendeu? E criam esses filhos normalmente, ainda que tendo relações homossexuais. E outra coisa também que é ridículo é que esse posicionamento de certos radicais, certos extremistas, né? De certos, né, pessoal de direita, conservador, cristão, querer dizer que existe influência para alguém se tornar homossexual. Também é outra coisa ridícula, que a maioria dos gays vem de lares de casais héteros, e a maioria das vezes de lares cristãos. Né? É muito comum. Então você já evidencia traços de homossexualidade desde que a criança começa a desenvolver alguma personalidade. Né? Isso é muito comum se observar, né? Seja para o lado feminino ou para o masculino. Então isso não é cultural, não é só por influência. Né? Obviamente, se você tiver uma influência maior, né, obviamente que isso vai ser mais estimulado, isso aí é óbvio. Né? Mas, em última análise, o indivíduo ele não tem muita opção, isso é meio que determinado, né, um pouco geneticamente, eu acredito, né, que seja até muito geneticamente determinado, né, mas também por questão ideológica, às vezes por uma visão de mundo, né, o indivíduo acaba optando mesmo. Eu acho que em alguns casos até existe uma opção, pode existir uma opção. Né? Mas essa opção nunca, né, sempre vai depender também de uma tendência anterior, meio determinada geneticamente. Né? Porque é a mesma coisa, tipo assim, que você decidir de uma hora para outra ser gay. Não funciona dessa forma. Você já tem que ter uma tendência. Né? Isso é um processo, não é assim, né? Eu sou hétero, de uma hora para outra, não estou gostando dessa vida hétero e vou ser gay. Isso não existe. Né? Da mesma forma, o contrário, né? O gay, de repente, tá muito trabalhoso, vou voltar a ser hétero. Não, isso não existe. Então, a gente sabe que, né, isso aí é coisa de gente que tem mentalidade pequena. Então, falar um pouco nesse assunto aqui, eu achei interessante falar nesse assunto, né, pelo aspecto de que pode ser um retrocesso, como eu falei, social em relação a esses grupos de homossexuais, né, que eu acho que não deveriam existir esses grupos dentro da sociedade, essas minorias. Eu acho que o homossexual ele tinha que ter amplo acesso a todos os lugares, não tinha que ter reduto gay, nem boate gay. Isso é ridículo, entendeu? Isso é muito triste de ver. Né? Eu acho que nós somos ainda muito, né, nossa mente na mentalidade da massa, né, principalmente aqui no Brasil. Na Europa não, na Europa não existe tanto esse preconceito. Na Europa o gay é visto de uma forma mais natural. Aqui não, aqui como nós somos um país de ignorantes, né, de pessoas cheias de preconceito, de pessoas querendo enquadrar as outras num comportamento religioso, moralista, né, tudo falso, né, tá cheio de pastor comendo fiel aí, tá cheio de crentezinha chupando pau atrás da igreja. Eu já cansei de ouvir casos e mais casos. Então isso aí se ouve toda hora, é mulher casada saindo com o pastor, é um ser humano, nós somos humanos. Né? Agora, é muito digno você assumir quem você é. Né? Agora, a hipocrisia religiosa é uma vergonha dentro da sociedade. Né? Um padre quer dizer que não tem sexualidade, que é um santo homem, entendeu? Que não faz sexo, que a sua vida para a igreja. Isso é ridículo. Né? Da mesma forma que uma mulher na igreja dizer que é santa, um pastor dizer que é homem de Deus é santo. Essas coisas são absurdas, né? Isso são coisas medievais, né? E a gente já está hoje numa sociedade onde já teria que essas ideias terem evoluído. Né? E é isso que a gente tenta, eu tento aqui no meu canal, né? E os amigos, geralmente livres pensadores, irreligiosos, ateus, agnósticos, deístas, né? Todo esse povo aí todo esse pessoal aí que tem um pensamento mais aberto, tenta lutar contra isso nos seus canais. E a mesma coisa eu faço aqui no nosso canal. Né? Então, como eu falei, pode ser um retrocesso, é perigoso, porque amanhã ou depois, né, um gay, por exemplo, pode ser embarreirado num concurso público, por exemplo, na parte no processo psicológico, né, de exame psicológico. Né? Ele pode ser considerado como doente, como desqualificado, simplesmente porque foi enquadrado dentro de uma doença psicológica, né, ou psiquiátrica. Nós sabemos, como eu tinha falado, nós sabemos que existe também um indivíduo que não está satisfeito com a sua condição. Eu acho
muito digno, né, que a psicologia autorize, né, os psicólogos, né, a cuidarem da pessoa como pessoa. Né? Se a pessoa está insatisfeita com a sua condição, né, se ela vai procurar um psicólogo, ninguém é forçado a procurar psicólogo. Né? A terapia é uma coisa que a pessoa busca quando a pessoa está com algum problema, né, com algum questionamento interno, com alguma coisa que está machucando. Né? E a gente sabe muito bem que o universo do homossexual, por não ser aceito, né, ainda bem dentro da sociedade, né, por muitas das vezes não ser aceito dentro do seu círculo familiar, né, por sofrer preconceito na rua, né, por ser mal visto, todas essas questões podem levar sim o homossexual a querer reverter a sua condição. Isso aí é possível. Né? Assim como, né, existem os que estão satisfeitos com a sua condição. Então acho que também tem os dois lados da moeda, né? Acho que é válido também que a psicologia possa ajudar pessoas que estão insatisfeitas com a sua condição, né, a reverterem, digamos assim, ou a tratarem psicologicamente, né, o que é considerado por elas como um problema, né, porque isso é a função da psicologia, trazer um equilíbrio, bem-estar para o indivíduo, um autoconhecimento. Né. Agora, como eu falei, tem essa parte que pode trazer um retrocesso realmente, porque se isso for à frente, se isso se desenvolver, né, isso pode chegar a homossexualismo ser de novo tratado como era antes, como doença. Né, e daí o indivíduo não vai mais conseguir passar num teste psicológico, uma avaliação psicológica. Né, daqui a pouquinho ninguém não está podendo nem dirigir mais, né, que vai fazer lá a prova né, da parte psicotécnica lá, de repente vai ser reprovado simplesmente por manifestar trejeitos femininos, né, ou, né, sendo homem, ou vice-versa. Né? Então é meio complicado, né? Trejeitos diferentes do seu gênero. Né? Mas isso tem que ser muito bem pensado, tem os dois aspectos. Né? Mas eu acho também que existe muito de doença mental, sim, de transtorno mental entre os gays. Né? Existe a chamada bicha louca, né? Aquele indivíduo que socialmente é inadequado, tem um comportamento esquisito, tem um comportamento exagerado, exacerbado, querendo chamar atenção, isso no meio de uma cidade, né, em plena luz do dia, né, um indivíduo com um comportamento, né, anormal, né, exagerado, exacerbado. Né, isso não estou falando que é porque ele seja gay, também existe o heterossexual, é a nossa condição. Né, existem mulheres extremamente sexualizadas que andam pela rua querendo chamar atenção, isso sempre é um transtorno, né, sempre é um problema quando a pessoa está trazendo ali, está querendo aparecer mais do que, né, todas essas pessoas dentro do contexto social. Né, uma pessoa esquisita, estranha. Né? Essas pessoas têm que ser respeitadas, tem, mas também tem que se ver por que essa pessoa está assim. Né? Então, muitas das vezes, né, como o caso também dos cristãos, muitos cristãos, você pode entender uma freira num sol de 40 graus, andando no meio da cidade, toda coberta dos pés à cabeça, entendeu? Com um pano pesado no corpo ali. Né? Você pode entender um raciocínio desse, uma mulher muçulmana coberta de cima e embaixo, né? Um calor do deserto, está lá a mulher muçulmana coberta de cima e embaixo. Então, esses comportamentos são comportamentos estranhos, esquisitos, né? Vem de um fundamentalismo, vem de uma, talvez até de neurose, né? Como é o comportamento de muitos evangélicos. Né? Então, nesse atual momento, onde está falando aí essa questão, né, de tratar o gay, eu trago aqui também a questão não só de tratar o gay, né, mas de tratar todo aquele que tem um comportamento estranho dentro da sociedade. Né, um comportamento que choca o social, né, que demonstra um desequilíbrio com o meio social. Né, como é, por exemplo, o caso de muitos evangélicos, né, como é, por exemplo, o caso de muitos heterossexuais que têm comportamento promíscuo, um comportamento exacerbado, né, um comportamento de querer chamar mais atenção do que é o necessário. Tudo isso traz um conteúdo de desequilíbrio psicológico. Né? Então, é só isso que eu queria falar. Né? Nesse momento aí a gente está discutindo esse assunto. Eu achei importante aí fazer esse vídeo. Então, um abraço a todos. Né? Até uma próxima oportunidade. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.